E aí, Fião, você deve estar acompanhando as aulas profundas do professor Ramon Bidinotto Falck. E agora iremos para a nossa terceira parte de entrevistas. As entrevistas geralmente elas ficam em torno de 15, 20 minutos no máximo para nos tornarem modorrentas. Se você não aguentar escutar 20 minutos, meu filho, como é que você vai querer passar no vestibular? Fica difícil, não fica não? E é o seguinte, outra coisa, se você não consegue ouvir 20 minutos, vai separando de 5 em 5, 10 em 10, vai anotando o que o professor vai falando. Isso é fundamental para você, é assim que você se diferencia, tá? O conhecimento não vem por osmose. E nós vamos falar agora, professor, a terceira parte da nossa entrevista, professor Ramon Bidinotto Falck, nosso ex-aluno, muito grato à sua presença aqui, professor de História na rede particular já há 8 anos, sobre as ideologias e os métodos das práticas terroristas. Professor, você poderia falar então sobre essas ideologias, os métodos dessas práticas terroristas na atualidade, na história? Por favor, fique à vontade. Nós vamos citar essas características, né, ideológicas e a prática, como esses movimentos agiram com o decorrer dos tempos, tentando fazer isso da maneira mais didática possível, né, citando as nomenclaturas e conceitos e explicando cada um para ficar tranquilo e usar exemplo daquilo que interessa para a gente. À vontade. Né? Então, primeira coisa, o que nós vamos falar aqui não compete a todos os movimentos terroristas, mas nós vamos abranger características de todos. Então, não serve para todos, né, de uma maneira conjuntural, mas serve para a gente abordar todos esses movimentos. Cada um com suas características separadas, mas vamos falar de todos. Então, primeiramente, ideais nacionalistas, o amor à pátria. Alguns vão colocar essa abordagem como movimentos ultranacionalistas, para fins didáticos, e daí é uma explicação clássica. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte: nacionalismo é o seguinte, eu amo a minha pátria, eu amo o meu país, eu valorizo minha cultura. O ultranacionalismo é o seguinte, eu amo minha pátria, e quem não se adequa ao movimento aqui, ou quem é contra, precisa ser exterminado ou não serve. Então alguns vão levar para esse lado mais radical. Tá? Então você pode colocar também o ultranacionalismo. Vou dar um exemplo clássico, nós falamos de movimentos nacionalistas aqui. Então o IRA e o ETA que nós citamos fazem parte desses ideais nacionalistas, eles querem sua identificação nacional. Então os ideais nacionalistas. Vale ressaltar aqui o nacionalismo árabe ou o nacionalismo islâmico, que é a supremacia dos povos islâmicos na região de Oriente Médio e Norte da África, que são os ideais de valorização da cultura muçulmana e da religião muçulmana, muitas vezes em detrimento de outras religiões que são perseguidas, né, nesses locais. Vale a pena falar dos ideais de esquerda, dos ideais que nós temos, por exemplo, nos movimentos da América aqui que nós citamos. Então, o socialismo e o comunismo entram nesses ideais dos movimentos terroristas. Nós vamos dar exemplo clássico aqui, o Sendero Luminoso do Peru, movimento fundado na década de 60 pelo Abimael Guzmán, professor de filosofia, defende o maoísmo e o marxismo, que é a tomada, né, do poder através da luta revolucionária armada, a redistribuição igualitária dos meios de produção, a criação de uma sociedade de economia planificada, o fim da desigualdade de classes sociais. Então os ideais de esquerda, vale sempre a pena a gente ressaltar que esses ideais também fazem parte dos movimentos terroristas. O pan-arabismo, que é o sentimento de união dos povos árabes, né? Esse movimento foi desenvolvido durante o governo Nasser no Egito, né? O que nós falamos do nasserismo aqui, de 1954 até 1970. Então o pan-arabismo. O pan-islamismo, que é o sentimento de união dos povos islâmicos. E aí o aluno pergunta, né, muitas vezes, existe alguma diferença, professor, entre esses dois movimentos? Isso aí é fundamental para fins de vestibular, porque o pan-arabismo, esse sentimento de unificação dos povos árabes, né, e nós anotamos ali o pan-islamismo dos povos muçulmanos. Eu quero dizer o seguinte, para a gente colocar uma diferença nisso daí. Quando eu falo de pan-arabismo, você vai procurar, por exemplo, imagem em mapas. O que é que você vai ver? Países do norte da África, que nós chamamos de África Branca, que foi a África que foi islamizada pelo Império Árabe, né, e depois pelo Império Turco-Otomano, e a região do Oriente Médio. Para fins didáticos, os países onde ocorreu a Primavera Árabe, começou em 2010, para fins didáticos foi até 2012. Né? Alguns dizem que ainda continua, alguns geógrafos citam ela como ainda um processo que acontece. Qual que é a diferença disso para o pan-islamismo? Vale a pena dizer que, por exemplo, no Irã não se fala o árabe, se fala o persa moderno ou o farsi. Quer dizer, ele não faz parte desse grupo do pan-arabismo, mas faz parte do pan-islamismo. Então abrange mais países. Uma diferença, né, a se relacionar aí são os países de religião muçulmana
e os países que falam árabe. Essa é a diferença fundamental para poder separar isso no vestibular e não acabar errando essa questão, que é a tradicional. Aí você tem mais dois ideais. Nós temos, dentro das práticas dos movimentos, que também foi perguntado, as práticas de guerrilha. Então, a definição de guerrilha geralmente é um grupo, né, paramilitar, um grupo que age fora do exército, que começa com um número menor de tropas, de soldados. Eu vou usar um exemplo clássico. Quando Fidel Castro, Che Guevara e o Raul foram para Cuba fazer a revolução, eles estavam com 82 homens num barco que vazava água chamado Grama. Então a guerrilha começou com 82 pessoas, né? Ela se consiste em fazer o recrutamento da população local para o movimento, que na maioria das vezes já está insatisfeita com a situação que ali acontece e adere ao movimento. E o importante da guerrilha, que esses movimentos terroristas que nós estamos falando fazem, é o ataque em várias volantes. Então o que é isso? Atacar em vários setores para dificultar a reestruturação do inimigo para que possa fazer o combate aos movimentos. Então, atacar em vários lugares ao mesmo tempo. Para fins didáticos, professor, é só um movimento de guerrilha que faz esse tipo de prática, o foquismo? É um termo que a gente usa para guerrilha. Esse ataque em várias volantes, e vale a pena lembrar isso daqui, o patrono do Exército Brasileiro é um coronel chamado Luiz Alves, que as pessoas conhecem como Duque de Caxias, certo? Quando ele foi chamado para combater a balaiada, processo de revolta regencial que nós tivemos aqui no Brasil, de 1838 a 1841, ele organizou o Exército Brasileiro para atacar em várias volantes. Então Manuel Balaio, Negro Cosme, esses líderes tiveram dificuldade de se reestruturar, o movimento foi massacrado. Então não é cometido só por grupos terroristas, o ataque em várias volantes também é feito como estratégia militar, certo? Então aí você tem alguns desses ideais clássicos para esses movimentos de esquerda que nós estamos falando. Agora nós vamos abordar o mais tradicional para o vestibular, que é a questão do antissemitismo e o antisionismo, né? Que é a organização de grupos terroristas contra a comunidade judaica, contra a causa judaica ou contra o Estado de Israel. Para fins didáticos, se fazer uma explicação muito rápida para entender o porquê o ódio de alguns desses grupos islâmicos que nós falamos aqui contra o povo israelense e contra os judeus. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, as grandes nações do mundo se sentiram em dívida com o povo judeu em questão do genocídio que foi praticado pelas forças nazistas, né? E muitas poucas pessoas citam isso, mas os italianos, também os fascistas também massacraram os judeus. Então o mundo ficou em dívida com essa população, judeus que não tinham um Estado reconhecido ainda. O que se fez? Em 1948 criou-se então o Estado de Israel, que para fins didáticos e de influência internacional foi criado como um Estado tampão, para que potências da Europa pudessem ter influência na região, e também os Estados Unidos. Por quê? Região de grandes reservas petrolíferas, região de importância geográfica. Você tem ali a região do Oriente Médio, você tem saída para a África, Ásia e Europa. Então é uma região de suma importância. Criou-se o Estado de Israel em uma região ocupada por maioria muçulmana. Então criou-se um país para os judeus e ficou prometida a criação de um Estado para os muçulmanos, que seria o Estado da Palestina. Estado esse que não foi criado, foi proclamado pela OLP em 1988, e não são todos os países do mundo que reconhecem essa criação do Estado palestino. Inclusive dos principais países participantes da ONU, você tem 70% que reconhece o Estado palestino, vários não reconhecem. E daí começa o conflito. Por conta do quê? A dificuldade dos muçulmanos de aceitarem a criação de um Estado para os judeus, o não reconhecimento de seu Estado, certo? E da influência estrangeira nessa região. Por quê? Porque eles veem como uma violação dos costumes, um atentado à religião muçulmana. E aí esses movimentos começam a atuar. Então o antisionismo, o antissemitismo é fundamental para a gente poder entender esses movimentos, principalmente do Oriente Médio. A xenofobia é uma característica clássica também dos movimentos terroristas que combatem estrangeiros, não aceitam os estrangeiros porque representam uma ameaça aos valores e os costumes nativos. Essas são algumas características clássicas para fins de vestibulares, estudos de ideais e maneira como são praticados esses atos. De maneira secundária, nós falamos do foquismo aqui, mas de maneira secundária, vários dos movimentos terroristas atuam também com sequestros, né? Atentados a embaixadas, atentados a centros policiais, centros militares, centros políticos. Nós temos alguns fatos interessantes para podermos abordar. Por exemplo, as FARC, né, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia,
movimento que foi criado em 1964, é resultado de um período na Colômbia de guerra civil brutal, o período de 48 até 64. A Colômbia ficou em um conflito civil, conhecido como La Violência, o período da violência colombiana, entre conservadores e liberais que se aliaram com a esquerda. No final desse período de conflito, como os liberais não conseguiram a vitória, eles fizeram acordos com os conservadores e a esquerda ficou de fora. Essa esquerda criou o grupo revolucionário. As Farc vai trabalhar com o quê? Principalmente com sequestros. Hoje é um movimento que perdeu força no sentido de tentar controlar o país e sobrevive à base do narcotráfico. Então, quer dizer, é um grupo terrorista que pratica, por exemplo, o tráfico de droga para poder se manter, principalmente o tráfico de cocaína na região da floresta amazônica. Então essa é uma referência para fins didáticos. Isso. Vocês viram que o professor Ramon aqui, né, ele tenta passar o menor tempo possível para que não fique modorrento. Por isso, terminamos o nosso terceiro vídeo com muita informação, filho. Você não pode dizer que não haja informação no nosso canal. Nosso canal, como eu sempre falo, é um acervo para o futuro. Nós não nos preocupamos mais com monetização. O que me preocupa é que realmente esses vídeos possam ser compartilhados por alunos, por pessoas que querem entender um pouco mais sobre terrorismo. No próximo vídeo faremos a quarta e última pergunta para terminarmos sobre terrorismo, assunto esse recorrentes em vestibulares, como temas de redação, história, geografia e outras matérias. Obrigado, professor. Obrigado. Até o próximo vídeo.